Eu agradeço a Deus pelos dias de paz, graças a Ele conquistei os meus ideais. Eu agradeço o papo em dia, eu agradeço. 1, 2, 3, testando. Agora sim, eu cheguei, tô tão zureta que eu vim pra cá e esqueci de microfonar. Tadinho. E aí, lógico, Bom dia, Fábio. Bom dia, como é que né? você tá? Tá bem? Olha lá, como é, hein? né? É bom que esvazia um pouco a cabeça, né? Vou te falar. Tadinho, Olha, gente. deixa eu só dar um detalhe. Hoje eu vou doar a minha parte, ou a minha porção, para o Cauê. Não, pro Cauê, que é meu xará de peso aqui na gastronomia, né? É o que eu vou fazer, né? E só um detalhe, hein? Deixa eu abraçar ao Sérgio Maurício, nosso amigo na Bahia, colega nosso de profissão, da Rede Baiana de Comunicações. Aí no caminho para cá ele mandou mensagem: onde você está? Que eu estou vendo o programa, você não chegou. Eu falei: calma. Ele falou: errou o caminho, foi para outra emissora. Eu falei: não, pô, já estou chegando. Então na Bahia, que todo mundo nos vê no digital, ele está em Candeias, que é a região metropolitana de Salvador. Um abraço grande. Alô, Sérgio Maurício. Alô, Bahia. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos, hein? Décio, Gisele e equipe. É isso aí. Olha, agora nós vamos abordar um assunto que sempre cria a maior polêmica, é sempre visto de uma forma assim muito impactante e nem podia ser de outra forma. O feminicídio. Para falar sobre isso, a gente tem aqui hoje, tem a satisfação de ter aqui hoje a doutora Terezinha de Carvalho, delegada, e quem vai conversar com ela agora é a Graciana. Graciana, por favor. Tudo bom? Tudo bem? Bom, é uma semana especial, porque é uma semana... aliás, é o mês das mulheres. Dia 8 foi o Dia da Mulher e muitas mulheres foram lembradas por sua garra, por sua perseverança, por sua fé, determinação. E eu, pensei assim, e aquelas mulheres que estão em casa, prisioneiras de homens, passando por fases, dificuldades e não sabe para onde correr. E por isso eu convidei essa semana a delegada Terezinha, ela é delegada lá de Campinas, para falar com a gente de um assunto, de um tema muito importante que está sendo muito relevante hoje em dia, que é o feminicídio, Tem estudos apontando que assusta. O homicídio está caindo, mas o feminicídio está subindo, Hoje, cada 3 pessoas, um brasileiro acha que a culpa é da vítima. Então, eu convidei para a gente bater um papo aqui, esclarecer umas dúvidas para essas mulheres que, de repente, estão aí em suas casas, perdidas, não sabe como reagir, qual é o amparo que ela pode ter, porque tem amparo, delegada? Tem, um prazer estar com você, muito obrigada, principalmente por escolher o tema, Eu digo que nós, as mulheres, somos lembradas com homenagens, flores, cumprimentos, mas não adianta, O único caminho para a mulher realmente ser valorizada e reconhecida na sociedade como uma pessoa tão capaz quanto o homem, nem mais nem menos, é a educação, a informação. Então, parabéns para você aí pela escolha do tema, inclusive. Obrigada, delegada. Bom, eu queria começar que você explicasse para o pessoal de casa o que vem a ser a palavra feminicídio. Olha, o feminicídio é uma terminologia que se foi adotada para uma espécie de homicídio qualificado. Vamos dizer que nós temos o homicídio simples, o homicídio qualificado e até o privilegiado. E o feminicídio é uma terminologia que em 2015 entrou para o nosso arsenal jurídico penal para definir este crime de ódio contra a mulher, esta morte por ódio à mulher. Então, o feminicídio, ele não deixa de ser um homicídio qualificado. Até muitos técnicos falam, mas precisava chamar feminicídio, Graças a Deus que precisa chamar feminicídio, porque hoje nós temos estatísticas diferenciadas do homicídio de mulheres, porque mulheres morrem também fora de casa, como homens morrem fora de casa, mas raríssimos homens morrem dentro de casa. Por isso a expressão feminicídio para este crime de morte contra a mulher por questões de violência doméstica ou familiar, ou então por questões de menosprezo e discriminação ao gênero mulher. E qual é o perfil
desse homem? Já tem um perfil traçado? Pois é, não tem. Eu diria que este homem é machista. Eu diria que este homem tem dificuldade com as perdas, tem dificuldade de entender essa nova mulher que tem o direito de decidir. Com certeza, é cultural. Tanto é verdade que a violência sempre foi usada nos lares, nas famílias, como um instrumento de controle. E quem detinha esse controle era o homem. Né? Se a gente volta no tempo, né, nessas séries antigas, nessas novelas, a gente vê que a violência era uma forma do homem controlar, imprimir o terror. E nem era só sobre as mulheres, sim sobre as pessoas mais fragilizadas na família, né? A mulher, os filhos, idosos, doentes. Então, eu não acredito que tenha um perfil outro, porque os homens com qualquer idade matam mulheres. Os homens mais pacatos, que eu como delegada achava que nunca iria tirar a vida de uma mulher, mataram. Homens agressivos, estúpidos, que ameaçam o tempo todo, nunca mataram. Não há um perfil. O perfil é realmente esta mentalidade direcionada para o ódio à mulher. E a mulher que está em casa passando por... acaba, né, o marido batendo, agredindo verbalmente, que não deixa de ser uma agressão, porque às vezes o verbal ele é mais forte até que um tapa, né? Aquele marido que fica, você não pode sair de saia, você está olhando para o vizinho, você sempre culpando a mulher por esse ódio, né? Isso aí é uma coisa absurda. Essas mulheres que estão assistindo a gente, o que a gente pode ajudar ela nesse momento? Como que ela deve agir? Bom, em primeiro lugar, é importante que essa mulher se reconheça vítima. Porque muitas mulheres não se veem como vítimas. Elas se sentem infelizes, mas ainda não se colocaram na posição de vítima e de um provável cadáver amanhã, né? Então, essa mulher, primeiro, ela tem que ter a consciência de que até mesmo a violência psicológica é crime. Né? Ele traz, inclusive, consequências à saúde dessa mulher. A mulher vítima de violência psicológica, ela desenvolve doenças como a depressão, a síndrome do pânico, fica insegura, realmente se coloca num papel inferior e muitas vezes ela até se sente culpada, né? Porque o marido diz assim, mas também... Olha a mulher que eu tenho, né? Você não se cuida, você não faz uma academia, você está gorda, você é burra. Enfim, esse nível de relacionamento é abusivo, porque também é uma forma de controle. Tanto que é comum o homem dizer assim, mas eu não relei a mão nela, né? Mas ele já causou, fez o estrago, né? E tem também a questão da violência simbólica, que ele nem precisa xingar. Ele bate no animalzinho dela de estimação, ele rasga fotografias, lembranças, coisas pessoais dela. Então, a questão da violência doméstica, graças a Deus, ela vem sendo explicitada. E quando a gente falou, as mulheres devem procurar as redes de apoio. É isso que eu ia te perguntar. Sim. Por exemplo, a minha vizinha, né? Ela está sofrendo agressões, eu vejo que o dia a dia dela está difícil. Só que tem aquela frase antiga, né? Em briga de marido e mulher, ninguém se mete a colher, né? Tem uma coisa mais ou menos assim. Mas tem que se meter, né? Essa pessoa que denunciar, ela fica anônima ou ela tem que se expor? Por exemplo, dar nome, porque as pessoas têm medo de se envolver, né? Sim, ela pode fazer, aliás, ela deve fazer denúncias anônimas, né? É impressionante como as pessoas acham que essa questão do conflito dentro da família, e aqui vamos falar no relacionamento homem e mulher, que não lhe diz respeito. Então, eu vou lembrar vocês, por conta de uma violência doméstica em Campinas, no Réveillon de 2017, um ex-marido matou a mulher, o filho de 12 anos e mais 10 pessoas que estavam numa festa. Então, como que a gente pode, partindo de um caso como esse, achar que briga de marido e mulher é briga de marido e mulher? Nem a terminologia está certa, porque traz consequências, né? Então, eu sempre lembro este caso quando eu estou falando sobre o feminicídio, porque, de repente, você tem um vizinho violento. Você não denuncia,
Na hora da agressão, a mulher corre para sua casa e ele entra atirando. Ele vai matar você, seus filhos e quem mais estiver pela frente. Então, é sim problema seu. A questão da violência doméstica é problema da sociedade. Tanto é que, desde que eu comecei como delegada, isso já tem mais de 30 anos, as leis foram sendo aperfeiçoadas. Antes, a violência contra a mulher já foi comparada à briga de bêbado em bar. Ninguém, não era nem crime, era um crime de menor potencial ofensivo. Depois, os crimes contra a mulher dependiam da vontade dela, dependiam dela se manifestar, a maioria dos crimes, no prazo de 6 meses. Hoje, não. Hoje, o crime contra a mulher, a violência doméstica, é crime de ação pública, incondicionada. Qualquer pessoa pode denunciar e não depende da vontade da mulher, este processo ir adiante, ele vai adiante. Por quê? Porque muitas mulheres fazem a denúncia e querem retirar essa denúncia porque estão sendo ameaçadas de morte. Sim. E aí eu tenho um dado importante para passar para você. Numa pesquisa do Ministério Público de São Paulo, que pegou os crimes de tentativa de feminicídio e também feminicídio no período de 2016 a 2017, eles analisaram 364 casos. Destes, 134 acabaram em mortes, ou seja, o restante eram tentativas. Esses que acabaram em morte, dos 134 casos de morte de mulheres, apenas 5 tinham procurado a lei, tinham feito a denúncia, entendeu? E só 3 tinham medidas protetivas. O que quer dizer é que a lei salva. Então, mas é assim, existe aqueles rumores na sociedade, essa lei Maria da Penha não serve para nada. Como não? Sim. Né? Se não servisse, como é que o delegado no dia a dia ia falar para o cidadão, a partir de agora saiu uma medida protetiva, você tem que se afastar dela. Antigamente, a delegada não tirava o homem de dentro de casa. Hoje, com a lei Maria da Penha, tira. E se ele descumprir a medida protetiva, ele vai preso. Então, veja o quanto essa lei avançou. Então, é um desserviço muito grande dizer que a Lei Maria da Penha não ajuda em nada. Ajuda muito, porque neste caso poderia ter salvo essas 129 mulheres. Com certeza. E essa mulher, qual o tipo de amparo quando ela procura uma delegacia, né? Porque existe toda uma estrutura, tem os filhos, tem o problema psicológico, tem o financeiro, que eu acredito que seja um dos fatores principais, porque aquela mulher, geralmente, ela não trabalha, né? Acho eu, não sei se isso realmente é relevante. Não, elas trabalham. Mas ela não tem condições financeiras de cuidar do filho, né? Fala, eu não posso sair de casa porque eu não tenho como alugar uma casa, sustentar, dar comida para os meus filhos, e ela acaba cada vez mais engolindo tudo isso, né? Sofrendo com tudo isso. Qual é o tipo de amparo que hoje em dia as cidades, né, e o governo dá para aquela mulher que é vítima? Bom, existem várias instituições que dão suporte à mulher, desde a Casa Abrigo. Quando fui vereadora em Campinas, eu criei o CEAMO, que é um órgão municipal, porque o poder público municipal também tem responsabilidade nessa questão da violência. Não dá para dizer que é problema do Estado ou da nação. Localmente, nós temos que ter políticas públicas direcionadas. Na minha avaliação, é muito importante que a mulher procure uma orientação antes mesmo de ir na delegacia, nos casos de lesão leve, de violência psicológica, porque, veja bem, primeiro que se ela tiver uma conversa com uma psicóloga, a psicóloga vai situá-la nesta relação e vai ajudá-la a fazer essa denúncia, transpor essa fase entre sair de casa e fazer a denúncia com muito mais segurança. A advogada vai dizer a ela quais são os direitos que ela tem, porque se ela vai para a delegacia da mulher, no dia seguinte ele está afastado do lar, com certeza ele não vai continuar contribuindo, porque hoje eu acho que a maioria dos homens contribuem até, né? Porque as mulheres, trabalham fora, sustentam o lar. Então, essa psicóloga, essa advogada vai dizer a ela, olha, você tem isso de bens, você tem direito a uma pensão, você não tem direito à pensão, coisas assim. Vai dizer sobre o processo, o tempo do processo, sobre a prisão, a possibilidade da prisão em flagrante, porque muitas mulheres fazem a denúncia, pedem a medida protetiva. Quando o homem vai preso, ela acha que é uma medida muito grave.
porque ela não leva em conta que essa prisão salva a vida de outras mulheres que também têm uma medida. Sim. E a assistência social também, que vai colocar essa mulher de volta, por exemplo, no mercado de trabalho. Então, aí você institui balcões de emprego para famílias em situação de violência. Muitos homens que praticam violência estão desempregados, estão desmotivados, estão sem condições de fazer o mínimo que a sociedade exige deles, que é amparar financeiramente a família. E ainda acham que a culpa de tudo isso é a mulher que está com ele, né? É uma pena porque até mulheres acham, né? Gente, Isso é olha triste. só. O Fatioli está aqui no estúdio com a gente e ele queria fazer uma pergunta para você. Pois não, Fatioli, um prazer. Queria não, quero, né? Bom dia para você, Graciana Camatari. Bom dia mais uma vez a todos que nos vêm. Bom dia. Doutora Terezinha, são praticamente duas perguntas numa só, né? Pois não. A primeira, essa questão da medida protetiva, daquela distância mínima que o homem deve ter dessa mulher, ou que garante a essa mulher uma, entre aspas, segurança em relação àquele agressor, quem é que fiscaliza? A quem essa mulher, ou como essa mulher pode ter a certeza de que o que foi determinado pela justiça, vou repetir, até que ponto essa mulher pode ter a certeza e pode se sentir segura a partir do momento da aplicação de uma lei, sendo que ela não sabe quem é que fiscaliza ou quem é que faz aquela vigilância, entre aspas. Essa é uma pergunta que eu faço à senhora. E a segunda, como uma delegada atuante, competente, que até a Graciana me falava antes de entrar no ar da senhora, Obrigada. Como é ser uma aplicadora de leis ou aplicadora da justiça, como uma delegada que a senhora é, e nem sempre a lei ser favorável à senhora, que eu repito, é uma aplicadora da justiça. Essas duas questões, por favor. Olha, quanto à primeira pergunta, a Lei Maria da Penha, ela é perfeita, mas ela precisa de instrumentos para que ela seja validada, referendada e válida, e mais do que isso, eficiente, Fatioli. No caso, nós temos aqui políticas públicas diferenciadas no Brasil todo. Nós temos a Patrulha Maria da Penha, que fiscaliza as mulheres, fazem visitas periódicas para saber se o agressor que está impedido de se aproximar da mulher não está aproximando. Nós temos aí Guardiã Maria da Penha, na cidade de São Paulo. Em Campinas, eu instituí lá, junto à cidade, o Guarda Amigo da Mulher. As mulheres em Campinas que têm medida protetiva, elas recebem visitas periódicas de um guarda e de uma guarda municipal, os quais ficam rondando, procurando saber se o sujeito não está na área. Se estiver na área, ele será preso. Não existe, Doutora. não existe 100% de certeza que essa mulher está protegida. Eu acho que você ia me perguntar isso, né? Exatamente, exatamente. Então, nesse caso de Campinas, a senhora ainda tomou a iniciativa de criar essa guarda. Vamos imaginar, onde na maioria é o que existe, é o que acontece, não temos essa entidade, não temos essa guarda, não temos algo a mais para proteger essa mulher. Quem é que vai protegê-la? Ou só orações e olhe lá? Realmente, em nenhuma política pública de segurança, todos nós estamos protegidos, né? A política pública de segurança, ela busca oferecer um serviço a mais. Nenhuma mulher está segura, mas eu garanto a você, Fatioli, ela está muito menos segura sem ir à polícia, sem ter esse instrumento a favor dela. Porque, por incrível que pareça, muitos dos homens temem a lei. Então, para os homens de bem, a lei vai trazer a ele uma certeza de que se ele violar aquela medida protetiva, ele vai para a cadeia e ele não quer ir para a cadeia. Para os homens que não são do bem, homens e mulheres que não são do bem, existe o rigor da lei, né? Vai preso. O grande problema, Fatioli, é que grande parte dos crimes de feminicídio, os homens se matam depois. Veja como atrás disso está o machismo, né? O problema é meu, a mulher é minha vida, eu mato ela e me mato. Ele tira do Estado qualquer possibilidade do Estado puni-lo. E aí ele deixa os órfãos, quando não mata os filhos juntos. Quantas vezes nós vemos uma família toda trucidada por um homem que está aí totalmente abalado mentalmente. Eu acredito, viu, Fatioli, que realmente você não tem como
dar uma proteção 100%. Mas vamos imaginar que você consiga um índice muito grande, porque nos casos das cidades onde existe essa patrulha, existe essa fiscalização, há uma diminuição em 70% da reincidência da violência contra a mulher. Então, vejo sim como um fator totalmente positivo. Mas vou além. Se me permite, né? Você fez uma pergunta e eu estou falando. Não. E depois, a Graciana também, aí eu que peço permissão à Graciana, o comando óbvio da entrevista, é que depois chegou uma das muitas mensagens por WhatsApp, mas depois eu leio só para não quebrar sua linha de raciocínio. Doutora Terezinha, por favor. Eu, por exemplo, parto do princípio que o agressor precisa ser tratado. Porque o juiz, pela Lei Maria da Penha, podem ser criados nos municípios um centro de reabilitação do agressor. Então, acredito que o juiz, lá na primeira agressão, né, na primeira violência, seja física, psicológica, o juiz tem que chegar e dizer: ou você participa de um tratamento que eu vou te encaminhar, ou você vai para a cadeia. Eu acredito que trabalhar a mente desse homem que está odiando aquela mulher pode não acabar com o feminicídio, mas com certeza vai chamá-lo para uma realidade que talvez ele mesmo esteja buscando como ajuda. Acredito nisso. A sua segunda pergunta é como uma delegada age diante da lei. Bom, como delegada de polícia, Fatioli, eu já estou aposentada. Eu hoje sou professora da Academia de Polícia Civil de São Paulo e, aliás, professora de feminicídio. E a Polícia Civil de São Paulo está trabalhando fortemente com as investigações de morte de mulheres como sendo a possibilidade de um feminicídio. Há um tempo atrás aparecia uma mulher morta, ninguém aventava a hipótese de ter sido o marido, até porque muitas vezes ele é o denunciante. E agora a Polícia Civil de São Paulo, até nos casos de desaparecimento de mulher, a Polícia Civil de São Paulo e a Academia da Polícia Civil de São Paulo conduz a investigação para a possibilidade de um feminicídio. Não vejo problema em aplicar as leis. Eu acho que as leis hoje ajudam muito as delegadas que na minha época não ajudaram, né? Eu, quando fui a primeira delegada da mulher de Campinas no ano de 88, as pessoas nem acreditavam que havia esse índice de violência dentro das famílias da cidade. Pois não, e o WhatsApp que chegou, até para a gente não perder a linha, olá, doutora e Graciana, a mensagem do Maurício, Zona Norte de São Paulo. Se eu não me engano, nos Estados Unidos, toda semana, 2 policiais vão à casa da mulher que já foi agredida e que já denunciou o marido. O Brasil, isso fica apenas no papel e nada mais. A senhora tem essa informação, se é um acompanhamento periódico, mais vigilante em relação às mulheres que fazem a denúncia, isso nos Estados Unidos, doutora? Eu não tenho conhecimento. O que eu tenho conhecimento é que nos Estados Unidos, a medida protetiva se chama ordem de restrição. E lá não tem essa burocracia toda de esperar 48 horas para expedir a medida. Lá, a própria assistente social emite um parecer sobre a necessidade e sai imediatamente. Com certeza, a fiscalização lá é maior, é mais rigorosa. E eu acredito que no Brasil isso também aconteça um dia, né? E tem aqui, olha, já passei por violência doméstica quando casada. Uma das vezes ele me jogou, o marido, não é? Me jogou no chão, pisou em cima e colocou arma na minha cara. Hoje, graças a Deus, estou separada. Mais um registro dos muitos que chegam. Tinha um outro, João, volta naquele. Por favor. Esse é um assunto muito delicado. Muitas mulheres são acomodadas e provocam o homem até o extremo. Não é justo tirar a vida de ninguém. Mas é justo, aí vem uma pergunta, doutora, mas é justo atribuir a culpa dos fatos a um único indivíduo? A pessoa não assinou a mensagem. Olha, primeiro que o processo existe justamente para dar oportunidade para ambas as partes apresentarem a sua versão dos fatos, se é inocente, provas da sua inocência. O que a gente está vendo é que muitas vezes as pessoas pegam nas exceções para generalizar ações que salvam muitas mulheres. Então, é óbvio, eu sempre digo, Fatioli, tem mulher perversa? Tem mulher perversa. Ninguém está dizendo aqui que mulher é santa, que ela não possa também aproveitar-se da Lei Maria da Penha a seu favor. Mas, pela minha experiência, com certeza, exceções existem.
mas a grande maioria das mulheres precisam desta lei e destas políticas públicas que estamos falando aqui. Esse agressor, até interrompendo um pouquinho, Fatioli, esse agressor, uma vez, né, que ele bateu, ele vai bater sempre, né? Então, é um caso repetitivo, que como a gente estava conversando, por ser cultural, ele crescer naquela casa de que a mulher tem que obedecer, a mulher tem que servir, a mulher tem que estar sempre à disposição, na hora que ele quer, né? Para ele é normal. E muitas das vezes, né, eu li casos que realmente é um processo de repetição. Ele viveu aquilo na casa dele, ou essa mulher viveu na casa dela, vendo o pai batendo na mãe, e quando vai falar com a mãe, para não deixar essa criança perturbada, fala assim, não, fica tranquilo, tá tudo bem. E ela acaba crescendo com isso. Existem mulheres que acabam aceitando, né, esse marido agressor, botando na cabeça de que ela vai ser diferente da mãe, porque ela vai mudar esse homem, né? Então, deve ser um trabalho muito difícil até para as assistentes sociais, para as psicólogas, em cima dessa mulher, né? Sim, é até por isso que a gente abriu a nossa entrevista falando na questão dela se reconhecer uma vítima, né? Porque eu acredito assim, a mulher, ela é muito afetiva. Então, ela vai levando uma relação enquanto ela aguenta, entendeu? Porque ela quer preservar a família, a casa que eles construíram juntos. Porque você concorda que a denúncia de uma violência implica em quebrar o castelo no meio? Sim. Né? Romper com os sonhos. Então, recomeçar sozinha, em outra realidade, fora da casa dos pais, com os filhos. Então, esta mulher, na primeira coisa, ela tem que se reconhecer vítima. Ela tem que olhar no espelho e dizer, eu não quero isso para mim. O maior problema dos feminicídios não é o fato da mulher ser submissa, é o fato da mulher pôr fim à relação. A grande maioria dos feminicídios acontecem quando a mulher definitivamente faz a mala e fala, eu vou embora. É aí que ele mata. Gente, são dados horríveis, né? Bom, a gente sabe que esse tema, como falou, é um assunto delicado, que dá pra gente ficar contando vários casos, falando de vários assuntos. Mas, olha, denuncie, tá? É 180, né? 180 ou nas cidades onde tem guarda municipal 153 e tem também os telefones locais das redes de apoio que as mulheres podem levantar pela internet. E a sociedade também pode ajudar, né? Você pode bater um papo com a sua amiga, com alguém da sua família, ou de repente você tem vergonha de expor, converse com uma amiga, com um parente, que ela vai poder ajudar, porque a gente, né, quem está de fora consegue visualizar de uma outra forma. Bom, doutora Terezinha, eu queria agradecer a sua participação, foi muito bacana, tenho certeza que aí despertou um olhar diferente de muitas mulheres que estão assistindo a gente, e feliz Dia das Mulheres para você. Obrigada, para você também e todas as mulheres que nos assistem. Fatioli, agora é com você. Aliás, 11h54, como eu falo, olha a hora. Ao lado do meu amigo Rui, sempre elegante, sempre com a informação que vocês querem. Nós vamos falar de Elovita Hair. Não é remédio, é um suplemento que está fazendo a cabeça, de homens e mulheres em todo o Brasil. Por quê, Rui? Porque são várias vitaminas, gente, nesse comprimidinho, que inclusive eu vou tomar o meu aqui nesse merchan, pequenininho, uma vez por dia. Tá fazendo a cabeça dos homens e mulheres do Brasil inteiro, gente. É vitamina. É B1, B2, B3, é C, D, tem várias vitaminas, zinco, que vai ajudar a fortalecer seu cabelo, a sua unha. Olha, Fatioli, eu tô tomando faz um mês, tá? Um mês, eu já senti, aonde você perdeu. Mas aonde tem aqueles fiapinhos, vai crescendo, gente. Isso que é legal. Então é bom fazer a prevenção. É o que eu falo, né, Rui? Não pensem os homens em especial, que todo mundo vai virar Sansão com aquela juba. Lógico, não é isso. Mas a recuperação capilar, ela tem eficiência e tem resultado a partir do suplemento. Isso, né? Homens, mulheres, bem pra unha, pra barba, gente. Olha, você pode adquirir o seu pelo 0800 077 0777. Repetindo, 0800 077 0777. É um monte de sete. Nós. Gente, você que é um profissional e não tem no seu salão, na sua barbearia, na farmácia, você pode adquirir esse produto em consignação e ainda vai ganhar por isso. Ótimo. Lucro certo, não vai investir nada em consignado. Vou colocar para você aí no seu salão,
na sua farmácia, na sua barbearia, no Vasco, como você fala. É, no Vascão, boa, Vascão. boa, boa. Sem gastar nada por isso e é lucro certo, gente. Então vale muito a pena Elovita Hair, fazendo a cabeça de homens e mulheres do Brasil inteiro, gente. É cabelo forte, saudável, aquela barba cheia, bonita. E eu, gente, já tenho 50, infelizmente estou tomando tarde. Mas o pouquinho que tenho aqui, Fatioli, vai recuperando, vai recuperando. Ó, um é para você. Opa, muito obrigado. Um é pro Décio, gente, tem o cabelo bonito. Tá. Lá. E esse aqui, o Rosinha, pra Gisele. Pra Gisele. 30 cápsulas em cada frasco, um mês gente. inteiro. Um mês inteiro. Essa vitamina, não tem contraindicação. Uma pergunta, quem ligar no 0800 077 0777 pode pedir a visita dos representantes. Exatamente, gente. Você profissional não tem no seu estabelecimento, um representante vai até você. E vocês sabem, Elovita Hair você encontra os melhores salões, barbearias e farmácias do Brasil. Elovita Hair, telefone, vale muito a pena, como o Rui fala, eu também. São muitos os benefícios. Aqui, não há tempo, né, o tempo todo no programa para a gente falar do produto, mas você ligue no 0800 077 0777, encha o atendente Elovita Hair de perguntas e aí vocês vão ter a certeza. Bem que o Rui e o Luciano Fatioli falaram que vale a pena. Um comprimidinho por dia já era, já tomei o meu. Ótimo, obrigado, obrigado, eu que agradeço. 11h57, música de qualidade no Papo em Dia. Vai! Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. E eu já escuto os teus sinais. Tu vês, e eu já escuto os teus sinais. Tu vês, e eu já escuto os teus sinais. Tu vês, e eu já escuto os teus sinais.